Ok, colegas. Olá a todos. Vamos ver o que se está a passar hoje no mercado. Foram divulgados dados sobre o PIB do terceiro trimestre do Japão. Os dados foram piores que os anteriores e que o esperado. Amanhã não haverá notícias. Na quarta-feira, teremos dados sobre o índice de inflação ao consumidor do Reino Unido e o índice de inflação ao consumidor da Europa. E a Reserva Federal irá apresentar um relatório intercalar e a sua visão para o futuro. Quinta-feira, ganhos médios com hora. Quinta-feira, non-farm. Quinta-feira, taxa de desemprego. Bem, acho que finalmente vamos saber a taxa de desemprego, o que está a passar. Aqui o que será importante, na verdade, é o intervalo. Porque se os dados aqui forem piores, e o mais provável é que sejam piores, a Reserva Federal será forçada a baixar a taxa de juro. E a reunião será a 10 de dezembro. E vemos que a probabilidade de uma descida diminuiu. Por que é que os mercados estão a descer e a cair agora? Porque a probabilidade de um corte na taxa de juro, ela está a diminuir. 43% de que a taxa será cortada, 57% de que a taxa permanecerá no mesmo nível. Portanto, em princípio, temos uma retração no mercado. E na quinta-feira, estes dados serão divulgados. Sinceramente, bem, mais uma vez, presumo que os dados serão piores que os anteriores, sei lá, 4,4, 4,5, ou seja, o desemprego deve aumentar. Se o desemprego realmente aumentar, então a probabilidade de um corte na taxa será maior. Se a probabilidade de um corte na taxa aumentar, então veremos algum movimento positivo no mercado. Mais uma vez, o principal é que os dados sejam finalmente publicados. Sexta-feira, vamos saber os dados do S&P, do setor industrial e do setor de serviços. Sobre a taxa, já falamos aqui. E em janeiro, espera-se definitivamente um corte na taxa. Vemos aqui 350, 375 e em janeiro definitivamente 350, 375 e ainda uma probabilidade de 325, 350. Ou seja, vemos que se planeia baixar a taxa cada vez mais. Bem, a meta de 2% só veremos. Veremos. Não vejo. Bem, eles nem sempre conseguem prever corretamente, especialmente quando se trata de fazer previsões com tanta antecedência, pois há muitos fatores envolvidos e as condições podem mudar. Por isso é comum que as previsões não sejam totalmente precisas quando feitas com muito tempo de antecedência. É um facto, sim. Ou seja, vês, estou só a ver, até ao final de 2027 estamos a caminhar para a meta de 3%. A meta de 2%, por alguma razão, nem em 27 eu a vejo. Será mais tarde, provavelmente. Bem, veremos como o mercado se desenvolve. Foram liquidados mais de 144 mil traders, 520 milhões de dólares. As posições longas são as que mais sofrem, porque o ativo continua a cair para baixo. Não vejo nada de interessante aqui por agora. Financiamento. Vamos ver o que temos no financiamento. O financiamento é mais um sinal de prontidão para continuar crescendo. Os ETFs de Bitcoin à vista caíram 1,1 bilhão novamente. Menos 728 milhões de dólares, mas o salão Ripple. Aliás, vemos aqui a adição de Ripple e TIFA, além da H-Bar, o que é interessante. O mercado está em queda, mas TIFAs estão sendo adicionadas aos poucos e ninguém está fazendo alarde disso. É que os grandes investidores estão acumulando cada vez mais. Então, já vemos que temos Sol, Ripple, Litecoin e H-Bar, além de boas oportunidades para conseguir TIFAs. E vamos analisar o mercado. O domínio do USDT atingiu a meta de 6%. Este é o nível anterior que escrevemos e discutimos. Vamos testar. Ou seja, talvez alguma movimentação em direção a 6,2%. Ou seja, em teoria, deveria haver algum tipo de obstáculo, talvez um momento de tensão, para que fosse possível dar a volta por cima. Então, não vejo nada de concreto aqui para um mercado de longo prazo. Por quê? 7,5 deslizando bastante um para o outro. Ou seja, algum tipo de movimento lateral, algum tipo de distribuição, é necessário antes que o SDT caia ainda mais para que o mercado cresça. Portanto, repito mais uma vez, não há oportunidade para abrir posições compradas neste momento. Olhamos aqui e vemos que as 7,5 estão bem distantes um do outro e a distância continua a aumentar por algum tempo.
Então ficou claro que a queda seria rápida, ou seja, a reversão seria rápida, mas ainda não a vejo aqui hoje. Ainda preciso observar, mas continuo me preparando, porque o mercado vai reverter e cair, e aqui o cenário é basicamente idêntico. Mas aqui, digamos, idealmente, a reversão ocorreria aqui. Aqui está a zona de liquidez. Sim, aqui ela está localizada. E daqui pode descer mais, pode subir mais? Claro que pode. Talvez eu esteja esperando por esse nível. Então, por enquanto, estou-me concentrando aqui e depois vou observar. Então, por enquanto, estou-me concentrando aqui. Então, no total, atinge um nível de 0,812, mas, novamente, não estou afirmando ainda que haja um ponto de reversão aqui ou onde ocorrerá uma reversão. Este é um bom nível que podemos testar. Por que este nível está aqui? O nível de resistência espelhada anterior, o nível de suporte espelhado, esta lateralização, pode ser muito interessante testar este nível e então ganhar força para o crescimento. Então, por enquanto, estamos olhando para o lado para testar este nível. E as altcoins? Bem, o que temos nas altcoins? Hum, Bem, este nível da média móvel de 365 é uma possibilidade, mas mais uma vez, podemos ver os 850. Por isso, vamos observar este intervalo. Vejam como é importante, certo? Lembrem-se, eu disse que se consolidássemos acima de 1,05, então seria para apostar na subida, e não houve essa consolidação. Por isso, ainda bem que não apostamos numa reversão, apenas continuamos a acumular posições. Porque a seguir temos de olhar para os 930 ou 850 mil milhões de dólares. Por agora, é para observar estes níveis. A dominância do Bitcoin. Chegou um sinal de que a dominância vai fluir para outros ativos, sim, para o Ether ou outros. Por isso, com grande probabilidade, devemos esperar que essa transferência aconteça mesmo. Quanto à dominância do Ether, ainda não há sinal de que a dominância do Ether vá crescer. O sinal que chegou por agora foi de venda, aqui a 20 de setembro. Para uma posição longa, ainda não há nada aqui. Vamos observar. Outros. Em others, há um sinal de que a dominância das altcoins vai crescer. Portanto, a perspectiva é de crescimento. Ok, Bitcoin. 64 mil dólares. Bem, então já podemos testar os 66 mil dólares. Infelizmente, este nível aqui. Porquê? Porque eu pensei que se aguentaria no nível de 68, 66. Aqui não consegue aguentar-se. Bem, pode ser que voltemos com uma sombra assim, retestemos este nível e tipo, voltemos a subir. Isso pode acontecer, mas por agora não vejo onde pode reverter. Os níveis para reversão são 62 mil e 66 mil dólares. Por enquanto, são estes os níveis que observamos para a sua reversão. E o que se passa com o Ether? No Ether estamos a chegar aos 2.800. Ou seja, em princípio é precisamente a esta zona que, ao que parece, vamos chegar. Por agora não vejo sinais de reversão. Por enquanto estou a olhar para os dois. 2.800 neste intervalo? Porque aqui há um bom nível forte no qual nos podemos apoiar. Ok, o BNB está a chegar a um nível muito interessante, 850 dólares. Por agora não vemos sinal de subida, mas estamos atentos a este nível. Ainda pode ser mais. Aqui o principal é não ter pressa por enquanto. Ok, Solana. Se cair para o nível de 123 dólares, será uma boa zona para comprar nestes patamares. Até marquei como zona de compra este nível. Ok, em Ondo aqui também não há estruturas de reversão. Por isso, vamos apenas olhar para ele para comprar. Mas o mais provável é que vá liquidar os mínimos de 52 cêntimos, 50 cêntimos. Mais uma vez, aqui pode cair mais. A VAX. Na zona de suporte, que é também conhecida como zona de compra, ou seja, um ponto importante de compra, compra, aqui vamos marcar cuidadosamente esse nível específico para nós mesmos, para referência futura. Agora, com 15 ou 16 dólares, muitos ativos cairão drasticamente e retornarão aos seus níveis anteriores. Estamos aguardando sinais de compra, mas ainda não há nenhum por aqui, então estamos acompanhando o mercado por conta própria. O hype está em 35 dólares. O fluxo de caixa provavelmente diminuirá.
O mesmo está acontecendo aqui. Ainda não há sinais de compra para o iene. Provavelmente chegará a 26 centavos. Até o momento, não há sinais de compra. Já o Litecoin apresenta alguns sinais de compra, mas por enquanto está em uma tendência lateral. Aliás, o Litecoin está muito mais forte que o mercado. Então, esses ativos serão os principais para comprar Solana, AVAX, Hypecash, Yen, Litecoin, HB1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 corpos deles. E se houver alguma dúvida, pergunte a eles. Podemos discutir. Eu me compreendo hoje. Espera um segundo. Idade, Outra vez. gás. Isso depende daqui. Ok. Então, se alguém tiver alguma dúvida, terei prazer em comentá-la e respondê-la. Vamos tentar repassar o padrão novamente. Quais são seus planos para o resto do ano? Quais são suas expectativas? Aqui analisarei mais detalhadamente o que será discutido em relação ao desemprego. O que importa para mim agora é ver o que vai acontecer, quais dados serão divulgados na quinta-feira. Por quê? Porque esse nível, a taxa de desemprego, é o nível que o Fed está avisando. E a retórica que eles usarão depois que esses dados forem divulgados é importante para mim. A coisa mais importante que estou analisando agora é a taxa de desemprego e o que acontecerá com o domínio do ST. Ou seja, para mim é importante que o domínio da UST atinja um nível de 6%, reverta essa tendência e depois diminua gradualmente, seguindo em direção à queda. Continuo acreditando que haverá crescimento até o final do ano. Continuo acreditando que veremos um longo período de oscilação no mercado. Mas sim, é importante para mim entender como ficará a taxa de desemprego. Porque sem isso, ter quaisquer expectativas será muito difícil agora. Entendido. Então, quer dizer que, se juntarmos todos os fatores, tendo em conta a taxa, tendo em conta as questões geopolíticas, então, lá para a primavera, sim, podemos, em princípio, pensar que algo de positivo vai acontecer, certo? Sim, 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 sim. Fevereiro, março, abril, maio, por aí, certo? Uhum. O H1. Entendido. São boas notícias, temos tempo, sim, para acumular posições. Sim, sim, sim. É disso que eu também estou a falar, sim. Ok, pessoal, se mais alguém tiver alguma pergunta, façam-na. Bem, já que não há perguntas, bem, então agradeço-te pela transmissão. Até a próxima segunda-feira. E vamos manter o ânimo em alta. Vá, vá, vá. Sim? Um bom dia. Aham, sim, igualmente. Até já.